Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, podcast que você sabe trata de carreira, liderança e empreendedorismo, apresentado pelos nossos amigos da Life Mix, bebidas, sucos e chás funcionais. Todo um tratamento de nutrição e médicos para trazerem um produto para a tua mesa super nutritivo e de qualidade. Confiram, leiam, pessoal. Olhem e observem as informações nutricionais, porque a Life Mix de fato é diferenciada. Um beijo e um abraço a toda a equipe do Life Mix, em especial ao meu amigo Daniel Pfefferbaum, que já participou aqui do nosso podcast. Hoje temos um convidado que é um super executivo. O nome dele é Ayrton Rondon, amigo meu de longa data, hoje CEO da Abbott, indústria farmacêutica. Ele é CEO Brasil, Chile, vejam que chique, pessoal, América Central, países andinos e Caribe, ou seja, convidado de prestígio. Meu amigo Ayrton, toca aqui. Bem-vindo ao Café com Sal. Já estávamos ensaiando isso há algum tempo, inclusive com encontros no bairro, alguns motorizados, outros nem tanto, né? Exatamente. Quando nos encontramos. Então é um grande prazer ter você aqui com a gente, você que passou por Johnson, por Abbott e, pessoal, já foi inclusive Headhunter, colega meu, destacado na área de saúde. Ayrton, me conta uma coisa. Tua família, o povo já era executivo? Não. Não? Não. A tua família não vem nessa área? Ninguém. Você sabe que meu pai era um representante comercial. Minha mãe, dona de casa. A veia, talvez, do vendedor veio do meu pai. Era um cara que o tempo todo sempre brigou muito, batalhou muito. Era da área de material de construção. Tá. E meu pai chegou a ter uma posição bem interessante como vendedor. A pasta na mão, na época as lojas nem eram essas que a gente tem hoje aqui, são lojas que nem existem mais. O Emura, Sim. Center Castilho, essas empresas não existem mais. E meu pai era um vendedor de material de construção, era um cara que vendia assento sanitário, tampa de privada. Olha só. Na época você tinha uma tampa que era diferente, ela era de acrílico, com uma borboleta no Lembra meio. dessa Você lembra na casa disso? da avó? A casa da avó tinha Marrom. isso. E o meu pai era o rei da tampa da privada. Isso me traz curiosidade. O teu pai, obviamente, devia ter mostruário em casa. Tinha. Era brincadeira em casa também olhar essas coisas. Também. Vocês se divertiam com Muito. isso? Eu sabia das borboletas, eu sabia das histórias, porque você olhava e aquela borboleta era de verdade. Ah, era uma borboleta É real? uma borboleta de verdade. O interessante daquilo é que você falava assim, mas estão matando quantas borboletas? Não. Depois que a larva vira borboleta, ela tem um tempo de vida e ela morre. Sim, super curto, E aliás. as empresas coletavam isso do chão, as borboletas já mortas, então, Olha para só. você fazer. Então, na verdade, estavam honrando essas borboletas, que virariam um Exatamente. material orgânico aí que sumiria no mundo, como diz, viraria átomos. Exatamente. E o meu pai era esse cara. Meu pai era esse cara que tinha o fax em casa e recebia o pedido e passava o pedido e tirava o pedido no bloco de notas. E a vida inteira a gente viu aquilo acontecendo, né? Minha mãe é dona de casa, eu e mais 2 irmãos. E a gente tinha então essa família bem estruturada, uma família. A gente nunca passou necessidade, mas também nunca fomos Nada ricos. faltou. E a gente tinha ali um sonho de batalhar bastante, estudar muito, quer dizer, o esforço era para que a gente pudesse estudar, para que a gente pudesse seguir a nossa carreira, e a gente foi se diversificando, né? Um filho foi para um lado, meu irmão é engenheiro, a minha irmã fisioterapeuta de formação, mas que hoje é sócia do BTG Pactual, quer Olha dizer, só. saiu Que totalmente do foco, e eu fui fazer o curso de farmácia, né? Porque eu, em algum momento, quis ser médico, depois eu quis ser cientista, e eu falei, bom, eu quero ir para essa área mais da ciência, alguma coisa nesse sentido e tal. E eu comecei a pesquisar, e conversando com alguns amigos dos meus pais, falei, bom, vou fazer farmácia porque eu quero fazer a parte mais científica de pesquisa, inovação, desenvolvimento. Mas você, por exemplo, como criança na escola, já identificava algo que hoje, olhando para trás, te levaria a um caminho de pesquisa, de curiosidade? Como é que era você? Eu acho que você, talvez, quando mais jovem, você começa a fazer algumas coisas que talvez vá para o caminho da eliminação. Então, assim, como é que eu era em matemática? Eu era péssimo. Péssimo, eu também. Péssimo. E aí, quando você vai muito mal nessa matéria, você fala, bom, o que me resta? Eu não posso ser um físico. Eu não posso ser, talvez, um engenheiro. Então, você vai derrubando algumas coisas. O engraçado é que eu fiz um teste vocacional na escola. A gente fazia essas coisas, né? Para ir pro colegial. Não, já no colegial, para escolher a tua profissão. Ah, sim, já. Não, verdade. O teste vocacional, né? O que você vai ser, tal? Verdade. E o meu teste vocacional ele foi sensacional. Ele falou o seguinte: você precisa trabalhar ao ar livre.
algumas opções. Você pode ser professor de educação física, você pode ser policial rodoviário. O policial rodoviário eu nunca vou esquecer que apareceu Policial naquele... rodoviário. Policial rodoviário. Você Gente, que fica na coisa curiosa. estrada, Mas né? como é que você manda o olha cara pra alguém e fala assim, parar. você precisa trabalhar ao ar livre? Por quê? Porque você era inquieto? Não sei, talvez porque eu gostasse muito de esporte, eu era Hum. muito envolvido com esporte, e eu acho que talvez naquele momento as respostas te inclinavam para aquilo, né? Eu fazia natação, eu jogava pelo time de futebol do colégio. Então você, garotão, 15, 16, eu acho que você vai respondendo aquilo, aquilo vai te levando para um O teu caminho assunto era mais aquele também. de esporte. E aí, obviamente, para não te colocarem, olha, você vai ser jogador de futebol, que eu quase fui, acho que eles te dão algumas opções. Então você pode ser professor de educação física, você pode eventualmente ser um policial rodoviário, né? Então foi curioso. Com todo respeito aos Não, nossos não, amigos com todo policiais respeito, é uma rodoviários. baita profissão, mas obviamente você como um menino, você não pensa nessa profissão. Eu não pensava, imagina. E engraçado que eu tenho um amigo que estudou comigo e que fez esse teste vocacional, que hoje é policial rodoviário. Olha só. E que jogava no time comigo. Feliz como policial rodoviário. Feliz como policial rodoviário. Então, eu acho que eu fui muito mais pelo caminho da eliminação, né? Bom, isso aqui eu não quero, a matemática eu não gosto, tal. E eu fui caindo naturalmente no mundo da ciência biológica, da biologia, da química. Eu fui para esse caminho. Falei, bom, aqui eu me identifico mais. E aí você foi para a faculdade de Eu farmácia. falei, bom, agora eu vou para a faculdade de farmácia. Quando alguém entra na faculdade de farmácia, que alternativas de cara, de carreira essa figura tem? Essa faculdade é uma faculdade, como muitas outras faculdades mais técnicas no mundo da saúde, quando você ingressa, você não tem ideia de onde você pode ir. É. E eu acho que essa é uma conversa até interessante da gente ter, né? Porque a pessoa, quando ela ingressa, ela vai escutar que ela pode ser um farmacêutico na drogaria, na farmácia, na indústria farmacêutica, no laboratório. E ela vai o tempo inteiro buscando essa questão mais técnica e assistencial, né? O farmacêutico, ele tem a parte assistencial, de servir, né? Claro, Inclusive lidar com ali o o público. paciente, o público e tudo mais. Ele tem uma parte importante produtiva, as indústrias, as pesquisas, o desenvolvimento e tudo mais. Mas eu acho que dificilmente hoje um jovem de 17, 18, 19 anos, ele pode imaginar o que ele pode ser além disso. Como é que ele rompe essa barreira? Como é que ele se torna um executivo, sendo um farmacêutico? Não, eu não posso ser o general manager da Abbott, eu não posso ter trabalhado na Johnson Johnson se eu for um farmacêutico, e eu sou. Então, existe um momento importante onde você percebe que você consegue romper. O que é muito contributivo? A sua formação técnica. Porque quando você vai, por exemplo, para o mundo da saúde, para a indústria da saúde, onde eu estou inserido hoje, eu falo de conceitos de anatomia em algum momento, você tem que saber da fisiologia, você tem que saber, às vezes, do como é que um medicamento ou como é que um dispositivo médico se comporta dentro do corpo humano, e toda aquela preparação que você tem que fazer para leigos, você pula porque você fala, não estou entendendo. Hoje eu estou na área de cardiologia, então o átrio, o ventrículo, essa parte eu estou entendendo o que você está falando, pode já passar para o funcionamento do dispositivo. Então isso te ajuda muito. Mas efetivamente tem um mundo grande, tem um mundo maior que talvez o jovem hoje ele não consiga entender. E talvez ele escolha isso mais pela questão do assistencialismo ou da tecnicidade, que foi a minha opção. Eu, quando Você escolhi, foi por esse caminho? eu queria ser um cientista, por exemplo. A minha época, 1994, quando eu entrei na faculdade, era uma época que se falava muito, começou-se a se falar da parte genética. A genética estava começando a borbulhar naquele momento. Não só o teste de paternidade, a gente fala de genética, a gente pensa no teste de paternidade. Mas a genética em si, o estudo da genética, quer dizer, como é que você desdobra, como isso vai contribuir. Os componentes genéticos. Exatamente, né? Como é que você vai fazer um medicamento, não mais para toda a população, mas vai fazer um medicamento para o indivíduo, para aquele código genético. Aquilo era fascinante. E eu queria muito fazer isso. Entrei na faculdade pensando em me tornar um cientista. A questão é que você não tinha isso no Brasil. E você sair para fazer um aprimoramento, um curso, era muito caro. E aí você acaba, na verdade, encontrando outros caminhos da sua realidade. Eu acabei começando a trabalhar já na faculdade. Foi muito interessante porque eu tive um período de 2, 3, 4 anos já entre faculdade e o término dela, que eu consegui experimentar tudo que um farmacêutico pode fazer. Eu trabalhei na drogaria, no balcão. Como se fosse a Universidade do Hambúrguer.
Eu trabalhei na indústria farmacêutica produzindo medicamento, eu trabalhei em laboratório fazendo exame, em farmácia de manipulação. Então eu consegui experimentar tudo aquilo. E aí sim, a hora que eu experimentei tudo, aí eu olhei e falei assim, poxa, muito legal. Eu acho uma profissão muito nobre, mas eu acho que a minha veia ela é mais administrativa, ela é mais executiva, e aí você vai começando a se preparar para você fazer esse movimento. Então eu fui fazer uma pós-graduação em marketing. Entendi. Então, tua educação continuada foi mais voltada para a questão. Aí você já vai começando a desviar um pouquinho, mas usando esta base nesse sentido, sabe? Mas você vê que é um exemplo importante porque hoje em dia, quando a gente fala muito de estágio, então as pessoas já preocupadas em ambiente de estágio já se, né, firmar dentro de uma empresa, já que está se achando naquela área, de repente uma questão financeira, e a gente respeita obviamente isso, e cada um tem, né, as suas dificuldades e suas facilidades na vida, de tomar decisões em função disso versus experimentar o que for possível até se formar, né? E aí quando estiver se formando já ter percorrido todas as oportunidades ou vamos dizer assim, caminhos possíveis dentro daquela atividade para já chegar com um caminho determinado e entender frente ao perfil que ela tem por onde seguir, que foi o que você fez, né? Você foi planejado, querendo ou não, consciente ou não, você foi super planejado em relação a isso. Essa talvez algumas passagens e algumas vivências que me permitiram, de forma não planejada, Ah, é? de forma não planejada, entender um pouco de tudo isso para tomar uma decisão e aí sim, quando talvez um pouco mais maduro, começar a optar por alguns caminhos. Devo te dizer que o começo da minha carreira eu tinha uma certa frustração, porque muitos colegas, eles tinham feito o caminho mais seguro. Eles tinham entrado numa multinacional como estagiários, e ali eles permaneciam por 15, 20, 25 anos e se tornavam diretores, CEOs e assim por diante. É um mercado que, para quem está nos ouvindo e saiba, né, é cobiçado. Super. Porque ele tem inúmeros diferenciais em relação à carreira, tratamento com as pessoas, até porque a gente está no ambiente de saúde. Um tema hoje que é importantíssimo, qualidade de vida, é um setor que olhou antes dos outros. Exatamente. Compliance. Compliance. Então eu tinha, e aí quando eu olhava, eu falava, meu Deus, eu estou patinando. Eu tenho amigos que já estão ali e eu não consigo, porque eu fui para um lugar, eu fui para o outro, e fui para o outro, fui para o outro. É curioso isso, né? Porque a gente só depois talvez a gente vai entender, né? Quando a gente consegue comandar um pouco mais a nossa vida profissional, direcionar, Eu acho que se distanciar também eu mais, acho que você vai entendendo por que você tinha que passar por aquilo, né? Eu me lembro de uma entrevista de emprego, onde a pessoa que me entrevistava, ela me perguntava assim, mas você já fez isso? Eu falava, já, eu passei. E você também já fez aquilo? Já também, já. E você já teve experiência com isso? E você falava, tudo que ele está me perguntando, se eu não tivesse feito toda essa trajetória de passar aqui, passar ali e tudo mais, eu não teria a condição de responder. Mas sim. Eu não acho que tem uma fórmula, sabe, Fábio? Eu acho que você pode seguir uma linha, você pode fazer caminhos diferentes. O que eu acho, e hoje quando eu converso com jovens, eu sempre falo sobre isso, né? Eu acho que a sua carreira, ela precisa ser construída com uma base muito forte. Eu até brinco de você pegar alguns copos e você empilhar e você falar o seguinte, você quer subir na vertical, rápido, o tempo todo? Eu acho super legal. Quantos copos você consegue empilhar? E o que pode acontecer quando você empilhar 5, 6 e eles começarem a ficar bambos e eventualmente cair? A nossa carreira é assim. Então talvez você precise fazer alguns movimentos laterais que vai te trazer musculatura para você falar, bom, agora vamos para o próximo passo. E agora vamos para o próximo passo. Porque você vai chegando com consistência, né? E às vezes a consistência nem para quem está te assistindo, te vendo, te mensurando. Consistência para você. Para você, falar, não, eu estou seguro aqui. Eu tenho tamanho para isso. Que tenho. Uma autoconsciência maior, eu tenho musculatura para isso. Poxa, que bom. Eu, em alguns momentos, nesses últimos anos, um pouco mais maduro, eu fui perguntado sobre alguns novos desafios profissionais que a minha maturidade me faz... Não, eu acho que esse aqui eu ainda não estou pronto. Talvez eu ainda tenha que desenvolver talvez alguma habilidade ou algum projeto ou alguma experiência para poder fazer. Poxa, que bom. Então você começa a entender um pouco mais do tamanho do seu corpo e das suas habilidades. É exatamente o desenvolvimento de uma criança, né? Quer dizer, a criança quando derruba muita coisa em algum momento da vida dela,
é porque ela não conseguiu ainda entender qual é o tamanho dela. Os dedos crescem demais, o corpo cresce demais, e eu vou pegar um copo, a ponta do dedo bate e eu derrubo. E eu acho que você, com o passar dos anos, você desenvolve essa maturidade e você sabe, o meu tamanho é esse aqui. Sobre esse ponto de carreira, coincidentemente ou não, o papo agora, a gente está aquelas terminologias moderninhas que adoram colocar um rótulo nas pessoas ou nas gerações. Eu tenho um pouco de preocupação com isso, né? E você chamar a geração pelo modelo do iPhone, etc e tal, que eu detesto generalizar. Mas o fato é que há um papo e uma sensação em relação ao jovem hoje que entra no mercado de trabalho não se identificar com a liderança no sentido de não querer percorrer o caminho que ele viu os líderes percorrendo para chegar lá. Eu não sei te dizer se essa turma, que é o tal do Quiet Ambition, todo mundo está falando agora, torto e a direito. Esse jovem, na tua opinião, você vê, ou você presencia isso, ele não quer percorrer esse caminho e não quer ter essa responsabilidade da liderança, até porque, como você disse, nesse bambu corporativo, quanto mais sobe, mais balança. Ou ele só não quer passar pelo processo que está lá, mas ele quer essas posições de liderança. Não sei se tem uma resposta para isso, mas você identifica isso no teu dia a dia? E como a gente remedia isso? Porque, por exemplo, você acabou de responder uma pergunta que eu te fiz, que eu acho um tesouro do ponto de vista didático, para quem tem esses anseios e não entendeu ainda como funciona a coisa. Como é que você vê tudo isso e onde poderiam estar essas respostas para essa turma? Eu acho que a gente tem grupos diferentes, de perfis diferentes, de pessoas diferentes. E talvez a gente não possa nem agrupá-las ou rotulá-las. Talvez a gente tenha que entender indivíduo a indivíduo. De forma geral, eles têm sido mais ansiosos, eles vêm mais ansiosos para o mercado de trabalho, eles vêm com um plano mental de uma carreira em uma velocidade, em uma direção que nem sempre é possível de se executar. Que é incompatível, às vezes, com a realidade. Que é incompatível com a realidade. Alguns têm a certeza daquilo que eles não querem, o que já é um baita de um asset. Quer dizer, você saber para onde, o que você não quer fazer, já é alguma coisa muito importante. E alguns querem, mas aí talvez exista o anseio da velocidade. Eu posso te trazer um exemplo prático do que aconteceu comigo. Eu estava numa multinacional, tinha 25 anos de experiência profissional, assumi e tinha um cargo de diretor nessa empresa. E eu precisava contratar algumas jovens gerências para fazer um projeto novo para essa empresa. A gente fez um processo bastante interessante de seleção. Um desses processos de seleção, a gente olhava para jovens brasileiros que tinham feito o início da sua carreira aqui no Brasil e que estavam em algumas instituições internacionais concluindo cursos de MBA, de gestão, o que para nós era interessante no ponto de vista de formação técnica, capacitação. E provavelmente também exposição cultural. Para o nosso projeto era interessante aquilo. E aí a gente foi e eu contratei então uma moça, 27, 28 anos, e a gente trouxe para o projeto e eu comecei a trabalhar com ela. E passados 2, 3 meses, eu fiz uma reunião com ela para perguntar exatamente de plano de carreira, projeção, para onde você quer ir, como é que você quer fazer, em que tempo que você imagina, para eu poder te ajudar. E ela falou o seguinte: olha, eu estou gostando muito da empresa, acho que me identifiquei muito com a empresa, com o projeto, com você como líder e tudo mais, e eu gostaria muito de ter a oportunidade de, dentro de 1 ano ou 1 ano e meio, assumir a tua posição. Eu falei, bom, eu acho que é um bom projeto. Eu acho que você tem uma ambição que é muito boa. Talvez a gente tenha que calibrar um pouco do tempo, mas eu acho que talvez eu te falar sobre o tempo vai parecer alguma coisa teórica demais. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar. Você vai entender qual é a demanda do nosso projeto, da nossa empresa, do mercado de saúde brasileiro, e a gente repete essa conversa daqui a 6 meses para a gente calibrar o tempo, a tua ambição, se é essa direção e tudo mais. E aí nós voltamos para uma conversa depois de 6 meses e eu perguntei a mesma coisa. Teu plano de carreira. Ela falou,
eu quero chegar na sua posição. E se eu chegar na sua posição em 8 ou 10 anos, eu vou estar bastante feliz. Eu falei, bom, então agora você conseguiu calibrar uma parte importante do teu projeto profissional, que é a questão do tempo. E não o tempo por si só, mas o tempo em relação à experiência que você vai coletar, a vivência que você vai poder ter, tudo que você vai poder experimentar para um dia, nesta posição, poder orientar a sua equipe, poder tomar decisões por esta empresa. Então eu acho que tem um pouco disso. O jovem hoje, ele está pouco ainda aberto a te escutar e conseguir capturar por essa mensagem teórica aquilo que efetivamente é o melhor caminho para ele, ou a decisão. Mas quando ele experimenta, isso é muito positivo. Então eu tenho feito muito de permitir que eles experimentem, permitir que eles vivam com isso. Na empresa atual, por exemplo, uma vez por mês eu faço o almoço com os trainees. Só são convidados os trainees. Então nós vamos em 12, 13, tem alguns que saem, outros que ficam, outros que chegam. A gente vai num grupo e eu falo, conversa aberta. O que vocês querem saber? E as conversas são essas. Quanto tempo você demorou para chegar? O que você teve que fazer? Mas em 2 anos eu não consigo fazer um caminho mais curto? Ou em 1 ano... E aí você vai percebendo a diferença que existe entre eles, de alguns que sabem que talvez tenham que esperar um pouco mais, outros que não estão abertos a isso, outros que não querem isso. E aí você vai conseguindo orientá-los em relação a isso. Se você não quer, legal. Então o que você quer? Isso? Vamos trabalhar isso. Porque essa é uma premissa importante que a gente hoje consegue falar. Nem todo mundo quer tudo isso. Nem todo mundo quer chegar no topo. Nem todo mundo quer crescer tanto. O jovem de hoje ele consegue ter um balanço diferente do que talvez a gente tivesse há 30 anos atrás. 100%. Que você entrava para você fazer carreira. A sua mãe te falava, filho, você tem que fazer carreira. E acabou. E acabou, né? E hoje não. E hoje tem um equilíbrio interessante. O que atrapalha um pouco esse equilíbrio é a ansiedade. Né? É a frustração. Poxa, mas eu tô aqui há 1 ano e eu não fui promovido ainda. Até porque tem um quê grande de idealização. Né? Também tem cadeira, isso. Uma coisa fantasiosa também tem isso. Talvez porque essas conversas não aconteçam, né? Ou dentro de casa, porque assim, quando você olha para um gestor hoje, aquele gestor ali meio do caminho, vai ter a sua primeira equipe. Quando você vai falar com um cara desse, precisa saber ouvir, né? Se colocar presente, doar seu tempo. Porque as empresas hoje a gente percebe assim, do lado do recrutamento, a gente vai falar um pouco da tua trajetória nisso, a gente quer o tempo todo a fórmula pronta, porque a velocidade do mundo é absurda. Né? A gente não tem tempo para parar educar essa pessoa, a gente não tem tempo para parar muitas vezes para ouvir essa pessoa, a gente quer respostas dessa pessoa, o quanto antes, para que elas pluguem no nosso projeto, entreguem o máximo possível e a gente possa recompensar os nossos acionistas, vamos falar assim, o quanto antes, a melhor margem possível e rentabilidade possível. Muito bem. E a gente não está parando para ouvir as pessoas. Acho que tem um quê disso no teu depoimento? Não tem muito forte? Eu acho que tem muito disso e tem muito do que o líder está se propondo em relação a se doar. E a gente precisa entender que talvez existam momentos que você possa mais, existam momentos que você pode menos. Como em tudo na vida. Tudo na vida. Mas você precisa estabelecer claramente aquilo que é esta troca. E eu posso te dar um outro exemplo. Eu fui contratar recentemente, talvez tenha uns 2 anos, um profissional para liderar uma área importante da empresa. E a lista de competências era muito grande. E ali, claramente, a gente teria um pouco mais de dificuldade de encontrar um profissional totalmente pronto. E nós tivemos que elencar, então, quais eram as competências prioritárias. O problema é que quando você faz isso, e você, então, abre mão de uma competência que você quer desenvolvê-la junto, você precisa efetivamente estar disponível para isso. Porque senão daqui a 1 ano e meio, 2 anos, ele vai ter uma baixa performance e você não vai lembrar que aquela competência que hoje está atrapalhando na performance, você, de alguma forma, tomou aquilo para você apoiá-lo a se desenvolver. Eu contratei recentemente um executivo que tinha pouca experiência com liderança de pessoas. E essa é uma competência seríssima. Claro. E se eu não estiver
disponível para apoiá-lo a desenvolver esta competência, o projeto não vai funcionar. Então a gente precisa também, o tempo todo, ficar fazendo esse mapa e falar o que você quer desenvolver aqui, o que você quer desenvolver, e o quanto você, líder, está disposto a se doar. O teu quinhão de responsabilidade Para você desenvolver isso aqui. Então, isso é muito sério. E nos jovens, esse mapeamento, ele é fundamental dessa conversa. O que você quer, o que você não quer. Como é que a gente faz isso funcionar? Em que linha do tempo? Com quem vai te apoiar? Então, isso tem virado um assunto pouco comentado e que, em algumas vezes, tem feito também com que os jovens se frustrem. Os executivos não permaneçam. Então, eu acho que tem uma responsabilidade importante que a gente precisa, como líder, assumir em algum momento. A gente está falando de coisas aqui importantíssimas sobre carreira, competências, etc. E quando a gente pensa carreira, normalmente sempre vem uma ideia linear pra gente, de construção. E eu conhecendo a tua história, sei que não é exatamente assim como não é a minha, né? E talvez a maioria das pessoas. A gente supõe que elas sejam absolutamente lineares. Em algum momento na tua carreira como executivo da área de saúde, você virou headhunter. Como isso aconteceu na tua vida? E olhando para trás, a gente falou muito de olhar para trás, né? Que a gente só liga a ponta olhando para trás, né? Para frente, quem sabe um dia, né? Talvez com cartomante, etc. Exatamente. Jogando búzios, né? Búzios. E outras coisas mais. Mas olhando para trás, o fato de você ter se deslocado para ser um prestador de serviço 100% enfurnado, vamos dizer assim, em questões humanas, onde o teu produto, Deus me livre e guarde usar esse termo, mas era gente, né? Olhando para trás, o quanto isso contribuiu para o executivo que você é hoje? Porque você fez um desvio de carreira para ser headhunter e depois voltou. Foi. Essa passagem é muito curiosa, porque você imagina o seguinte, eu começo a minha carreira na parte técnica, ali o farmacêutico assistencial, hospital, drogaria, indústria farmacêutica e tal. O mundo de laboratório, ele se mostra para mim naquele momento um pouco mais aberto. Eu entro para o mundo dos laboratórios, centros de diagnóstico, né, e tudo mais. E ali eu começo a traçar um caminho, entrando pela parte técnica, um gerente técnico de laboratório que coordenava ali as áreas que faziam os exames, o exame de sangue, exame de urina e tudo mais. Percebo que para se tornar um administrador me faltava alguma coisa, então, além do trabalho em si, eu fui buscar o conhecimento, a pós-graduação, um MBA, aí eu fui começar a fazer para poder ir para a área mais administrativa. Mas eu começo a olhar para o mercado e olho esses centros de diagnóstico num movimento muito forte de fusão e aquisição. Faço um movimento profissional, vou para a área de planos de saúde. Olho para essas empresas, fusões e aquisições. Se você olhar os reportes atuais do número de empresas de planos de saúde, operadoras, vem caindo ano a ano. Uma consolidação. Consolidação muito grande, ou aquelas que não estão realmente aguentando mais. E aí eu tive um momento de lucidez profissional, disse, poxa, as cadeiras aqui estão diminuindo. Se eu ficar por aqui, a competição vai aumentar muito e eu vou realmente ter um pouco mais de dificuldade. Qual é o outro mundo que existe aqui nesse mercado de saúde onde eu estava inserido? Poxa, você tem então os hospitais, os centros de diagnóstico, os planos de saúde, ok. E você tem esse mundo das multinacionais aqui. Poxa, esse mundo aqui é interessante. Empresas fortes, empresas bem organizadas, com carreiras interessantes. Mas eu não estou pronto para isso. Eu não vou conseguir bater na porta de uma dessas empresas e me habilitar. Eu falei, bom, então é o momento de eu começar a fazer aqui uma transformação na minha carreira, uma mudança na minha carreira que vai me tomar algum tempo e vai precisar de algum esforço. E nesse momento eu passo por uma entrevista com um headhunter, imaginando que eu, de alguma forma, estou participando de algum processo seletivo. E no final dessa entrevista o headhunter fecha a pasta e fala, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos buscando uma pessoa para apoiar a gente aqui no pilar de saúde. Nossa empresa é uma empresa de consultoria em recrutamento e seleção de executivos. E nós estamos precisando de alguém aqui para nos apoiar nesse projeto, que nós vamos entrar, estamos entrando com a bandeira saúde no Brasil e a gente precisa de gente como você. Eu olhei para a pessoa espantada e falei, mas eu não entendo nada disso aqui.
eu não sei entrevistar uma pessoa, eu não tenho uma formação. Ela falou, mas você tem o que a gente precisa, você conhece o mercado de saúde. Eu falei, bom, então vamos lá. Me mostra o que é Me isso. conta um pouco Me mais. conta um pouco mais, né? E foi curioso porque quando eu aceitei o projeto e eu comecei, né, no primeiro dia, a gente tinha como matéria-prima, Deus me livre de falar dessa forma, você já Sim. falou isso, pessoas, né? Quando eu falei, bom, vamos lá, pessoal, então a gente vai trabalhar na área da saúde aqui, nós vamos possivelmente precisar falar muito com médicos, com farmacêuticos, com enfermeiras, com dentistas e tudo mais. Quantas pessoas dessa nós temos já entrevistadas aqui? 2, 3. Nada. Tínhamos nada. Nada. E aí foi todo um processo de você realmente formatar esse projeto. Com quem que nós vamos falar, com quem que nós vamos apresentar. E foi muito interessante para mim, porque naquele momento que eu tinha uma ideia de mudança de cenário, de profissão, de carreira, eu consegui ter acesso, por outras vias, às grandes empresas da área da saúde que estavam no Você Brasil. conheceu tudo por dentro. E eu Você virou conheci todo praticamente o mundo. IBGE. E eu era o IBGE. Eu sabia o tamanho, a empresa, o faturamento, quem está na liderança, quem não está, o que eles estão buscando, o plano de 5 anos. Porque você, antes de contratar um executivo para esta empresa, você precisa conhecê-la. Então você fazia um mapeamento e aí eu comecei a ter nas minhas notas mentais, essa empresa é bacana, essa aqui nem Essa tanto, cultura é legal. essa cultura é legal, aqui tem... Então eu comecei a fazer aquilo funcionar. Passado um ano, aquilo realmente do recrutamento não era o meu métier. E eu falei, pessoal, olha... E você também já estava num nível de networking que você jamais teria. Exatamente. Falei, olha, pessoal, aqui não... Né, eu vou abrir mão do projeto e tudo mais. E foi muito interessante porque aquele networking e aquela informação, ela me falou, antes de você chegar nessa multinacional, antes de você chegar aqui, você ainda vai precisar fazer também um passo antes. Que era o passo, no meu caso, que era um passo de assumir uma posição da parte mais comercial, da parte de marketing, da parte de negócios, que eu não tinha tido tanto. Eu vinha muito mais do administrativo, financeiro, técnico, e me faltava a passagem comercial, a passagem de marketing. E eu fiz isso. E aí sim, aí eu me preparei para esse mundo que eu tinha como objetivo, que era a multinacional, que era a empresa das carreiras longas e trajetórias mais longas, para onde eu ingressei. Então, a passagem como headhunter, ela para mim foi fundamental. Primeiro que eu conheci pessoas maravilhosas. Pessoas que até hoje, de alguma forma, a gente se relaciona Sem dúvida. e trocando É um sempre tesouro. coisas espetaculares, porque são pessoas, eu acho que únicas, que estavam por ali. E foi nesse momento que eu conheci você, inclusive, nós estamos falando de 14, 15 anos atrás, é isso, mais ou Sim, menos? sim. 15 anos, 2007, 16, 2008, por aí? alguma coisa nesse Sim. sentido. E pessoas que eu tenho contato e que trazem para sempre uma bagagem espetacular. Me permitiu entrar nessas empresas e conhecê-las a fundo. E de alguma forma me preparou. Quer dizer, então eu acho que foi um momento interessante para mim. Ele é o momento. Se você me perguntar em que momento que aconteceu a virada da tua carreira profissional, onde você, de uma direção, você escolheu outra, aquele momento é essa virada. Você conseguiu desdobrar aquele mapa de mercado na tua frente e poder olhar ele com calma. Aquilo com para substância. mim foi, bom, eu já não tenho mais que ficar perguntando tanto para um amigo, um colega, um conhecido. Eu estou dentro dessas empresas, eu consigo enxergá-las, como é que elas funcionam culturalmente, administrativamente, financeiramente, comercialmente. Então você olhava para aquilo e é interessante porque você às vezes olha empresas de fora e quando você consegue enxergá-las por dentro, você de alguma forma percebe que não era aquilo que você imaginava na relação sua com aquilo que você busca. Poxa, eu sempre olhei para esta marca de uma forma que agora conhecendo por dentro, pela questão cultural, pela questão, eu não Isso sei. aconteceu contigo? Aconteceu várias vezes. É. Aconteceu várias vezes. Você se lembra quando isso... Aconteceu várias vezes. Várias vezes. E o mercado de saúde é um mercado interessante nesse sentido, né? Porque você tá o tempo todo lidando com pessoas, com vida, com seres humanos, e você espera de alguma forma encontrar sempre uma cultura muito linear, muito parecida, né? E não é isso. As empresas são diferentes, as culturas são diferentes. E aqui nenhum julgamento de valor, se elas são melhores ou piores.
Elas têm que ter aderência com aquilo que eu estou buscando como profissional. E algumas não estavam aderentes ao que eu buscava. De novo, nenhum julgamento de valor. São todas aqui muito, muito conceituadas e estão aqui para isso, para salvar vidas, para cuidar de vidas, para. Mas você fala, poxa, não, culturalmente aqui eu não tenho muito fit. Você passou praticamente a tua vida toda profissional dentro do mercado de saúde, laboratórios, farmacêuticas, etc. e tal. Esse setor exige competências específicas para que você tenha crescimento e sustentabilidade? Existe. Eu posso te dizer que talvez seja o maior desafio do setor de saúde é você, o tempo todo, ter que tomar uma decisão que visa o equilíbrio da sua instituição, da sua companhia. Quando eu estou dizendo equilíbrio, é o equilíbrio financeiro, administrativo, comercial, também olhando a uma vida, a um tratamento, a uma pessoa, a um paciente. Esse E não equilíbrio, necessariamente você precisa ter esse olhar. Na verdade, você tem esse olhar, mas não com o peso que o teu setor exige. Esse equilíbrio. exatamente. E você talvez em outros setores, quando você perde alguma coisa, quando você toma uma decisão errada, talvez você tenha perdas que não são materiais, talvez financeiras, mas é diferente de você perder uma vida. É diferente de você perder a saúde. Então esse setor ele te põe nessa posição o tempo todo. Como é que você vai buscar a saúde do seu negócio e a saúde da pessoa, a vida da pessoa? Você tem momentos da tua carreira na área da saúde que as decisões podem custar uma vida. Eu trabalhei, por exemplo, numa empresa multinacional, a gente fornecia oxigênio para as pessoas que estavam com tratamento de oxigenoterapia em casa. Em alguns momentos, a gente chegou até a ligação de um cilindro de oxigênio acabando e a pessoa não ter o reserva, o cilindro de oxigênio reserva em casa. Então, isso te põe num estado de atenção, de Sim. montar planos E de de contingência, responsabilidade. de responsabilidade, que é muito, é muito. E aí, nenhum julgamento de valor, mas se a nossa pizza na sexta-feira não chegar ou ela chegar fria, a gente vai ficar com fome, a gente vai pedir um Ficar hambúrguer, a chateado gente por vai 10 pedir de minutos, mas vai novo, passar. tal. O seu oxigênio não chegar, ele é um pouco diferente. Então, o mundo da saúde ele te traz um pouco dessa pressão o tempo todo, dessa condição de você saber quem é que está na ponta, o que você está fazendo, para que serve isso aqui, e isso é diferente. Realmente gera um peso diferente. No mercado que sempre falou, mas hoje mais do que nunca fala de soft skills, o que te vem em mente quando você olha alguém para trazer para tua empresa ou se, né, tivesse alguma demanda para o teu setor, que competências, principalmente soft skills, você olharia para um setor como esse? A gente continua tendo, na área da saúde, a questão da empatia, a socialização, as tomadas de decisão de uma forma ágil, ela é fundamental. Ela é fundamental. Em alguns momentos você vai precisar tomar uma decisão rápida e você vai precisar de gente que tome decisões mais certas do que erradas. Talvez a gente não acerte todas, mas se você conseguir tomar mais certas e menos erradas, isso te coloca numa frente Olhando importante. pelo lado de quem entrevista hoje, mas entrevista para contratar para você, para a tua estrutura. E num mercado em que a gente olha profissionais que de certa forma produzem o seu material, estou dizendo até questões mundanas do tipo perfil de LinkedIn, currículo, e todo mundo se comunica mais ou menos da mesma forma. Quando você entrevista profissionais que se destacam, você percebe eles saindo um pouco dessa vala comum? Ou seja, profissionais que se colocam através de projetos que eles construíram e projetos nos quais eles tiveram protagonismo. Estou falando por quê? Porque muita gente que assiste nosso podcast tem uma preocupação muito grande em como se colocar para mercado, como se comunicar para mercado, como se portar no ambiente de entrevista. E a gente está falando aqui, bebendo direto da fonte de alguém que é General Manager de um dos grandes players da indústria farmacêutica do mundo, né? Quando você entrevista alguém que cacareja, como eu brinco, né? Grandes projetos, golaços, que traz seu protagonismo e consegue, de uma forma esmiuçada e contando uma história, trazer à tona essas competências,
fica mais fácil entender quem é essa pessoa e o quanto ela pode contribuir? Fica mais fácil, fica mais fácil. É um grande norte. Eu acho que ela sai com vantagem competitiva em relação aos outros profissionais. Os projetos, a gente tem construído hoje, e eu particularmente aprendi isso ao longo dos anos, que eles precisam talvez de características diferentes em momentos diferentes. Então eu hoje gosto muito de construir equipes heterogêneas. Eu gosto de construir pessoas que se complementam. Então eu tenho alguns heads hoje que eles são absolutamente diferentes. A beleza é quando você coloca todos eles juntos. E aí cabe a você ter esse cuidado de entender como é que você vai buscar essa complementariedade. Projetos diferentes em momentos diferentes. Eu tenho um projeto hoje de expansão na minha região que eu preciso de muita força física e mental. Porque é um momento de construção, de mudar uma realidade. É o momento de você reconstruir o mercado, o momento de você avançar em diversos países. E aí eu tenho que ser muito claro. Você precisa de estamina. E eu falo muito claro isso nas entrevistas. Olha, tudo bem desse momento ser um momento bastante de esforço físico Você vai abrir e mão. esforço mental, porque a gente vai precisar fazer isso. Esse é o nosso combinado. E tá tudo bem se você não for o profissional para fazer isso, ou se não for o seu momento de fazer isso. Eu só não posso deixar de falar isso para você nesse momento, para que isso não se torne uma surpresa amanhã. Poxa, mas você não me disse. Porque projetos são diferentes. Eu hoje estou com você, batendo esse papo de terno, de camisa e tudo mais. Amanhã você precisar estar de calça jeans e camiseta dentro de um estoque, dentro de um hospital no Panamá. Tudo bem para você? Para mim, tudo bem. E para você? Poxa, não, tá tudo bem. Então, eu acho que você precisa o tempo todo também ser muito honesto. E eu tenho feito as entrevistas recentemente, eu falo o seguinte, vamos nos entrevistar? Vamos nos entrevistar? Eu vou te escutar como candidato, vou te provocar, quero saber dos teus projetos, você vai me falar e tudo mais, não sei o quê. Depois eu quero que você me entreviste. Eu quero que você me pergunte. Eu vou te contar do meu projeto. E eu vou te dar minutos e minutos e minutos e sessões, se você precisar, para você me entrevistar. Porque a gente precisa estar muito alinhado. Eu já participei como entrevistado, aonde eu falei durante 55 minutos, não escutei um A de quem estava me contratando. E em que momento que eu posso perguntar para você como é que as coisas funcionam aqui? Por que você escolheu estar aí? É legal Qual que é o teu grande projeto aí? o projeto. E vocês, qual é a cultura? E como é que funciona? Então, não dá mais para ser assim. Eu acho que a gente já errou bastante. Eu acho que hoje já temos maturidade para falar, vamos nos entrevistar? Eu te entrevisto, depois você me entrevista? E é curioso quando você fala isso pro candidato, porque ele tem medo de te entrevistar. Por causa da etiqueta que foi criada. A etiqueta que se criou. Eu falo, bom, vamos lá, agora é a tua vez, pode perguntar. Aí o cara para assim alguns segundos. Eu falei, bom, você não estava nem preparado, né? Para me perguntar nada, né? O que você quer saber? Até porque juntos, como adultos, a gente vai entender se isso tem aderência ou E não. vamos E não lá. tem crime nenhum se não tiver. E vamos lá. E o que você quer saber? Você quer saber da cultura desta empresa ou daquela? Você quer saber do compliance? Você quer saber do ticket refeição? O que é importante para você? O que você quer saber? Então vamos fazer. Então a gente começa a ter esse tipo de coisa. E aí você vai juntando tudo isso e você vai acertando mais do que errando para construir, por exemplo, hoje um time de executivos. Quando eu te vejo hoje atuando na Abbott, que a gente acompanha de fora, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente não se encontra mais tanto, então é rede social que ajuda. Eu não, pelo menos a gente está vendo as pessoas. Quando eu te vejo de alguém que te conheceu lá atrás, não que eu não te visse naquela época, te vi alguém sempre muito espirituoso, carismático, atencioso com as pessoas, mas eu vejo hoje você brilhando, muito feliz, realizado, me parece, tá? Que aspectos da cultura, por exemplo, da Abbott, casam com os teus para ver você alguém, para ver você girando na alta performance que eu vejo, feliz, criativo. Para quem não acompanha o Ayrton, eu convido a acompanhá-lo no LinkedIn. É muito divertido acompanhá-lo porque ele é um country manager, um líder que é muito participativo, teatral, de bom humor.
que tem uma empatia gigantesca com as pessoas e acho que traz uma questão visual, comportamental e sinestésica com quem está lá dentro. Só que você só consegue ser um líder dessa forma na medida em que a cultura te permite. Por isso que eu faço essa pergunta em relação à cultura da Apple, que é onde você está, o quanto isso casa com quem você é, que na minha opinião casa muito, mas em que aspectos? Essa pergunta é espetacular, porque ela vai muito daquilo que a gente procura como profissional e daquilo que a empresa pode te dar também, né? Para você ter o espaço de ser tudo isso que você tem a percepção que eu sou. A Abbott é uma empresa impressionante. Se você olhar os números da empresa, é uma empresa de mais de um século de atuação, presença em mais de 160 países, mais de 110 mil funcionários, e uma empresa voltada para a saúde, para o bem-estar, para melhorar a vida das pessoas, para tratar as pessoas. Para quem vem da área da saúde, ter isso como bastião, como suporte, já é alguma coisa espetacular. Quer dizer, nós estamos aqui para salvar vidas, nós estamos aqui para melhorar vidas, nós estamos aqui para promover saúde, de uma estrutura colossal, uma empresa com faturamento de mais de 40 bilhões de dólares por ano. Você imagina a estrutura que coloca-se à Sim. disposição para você fazer isso. Surreal. Então você sabe que na sua retaguarda aquilo está pronto. Como é que eu vou fazer isso? Bom, agora vamos lá, vamos aterrissar. Eu tenho aqui a minha equipe, os meus países, essa estrutura e os meus pacientes. E quando você consegue quando você se propõe e você entrega aquilo que você realmente está se propondo a fazer, que vai muito além do número, do faturamento, né? Você coloca as pessoas juntas para um propósito. Eu trabalho hoje com a área cardiológica e eu tenho um dispositivo que é do tamanho de uma moeda que chega no peito de um bebê e salva a vida de um bebê. Então você imagina a emoção de você conseguir fazer um dispositivo desse chegar no peito de um bebê e você salvar a vida de um bebê e de tantos outros milhares de pessoas. Então, quando você sabe que você está nesse ambiente, que ele é sólido, ele é construtivo, você já se acalma. E quando você se acalma nessa questão do servir, de entregar saúde, você fala, bom, agora eu posso ser quem realmente eu sou. Eu posso interagir com a minha equipe, eu posso tirar o melhor deles, eu posso ser um deles. E é uma definição que você traz para a sua vida. Eu adoro filme de guerra. Adoro filme de guerra. E tem dois filmes que para mim são espetaculares. No Resgate do Soldado Ryan, que você já assistiu Umas 10 vezes. 10 vezes e eu 12, o Tom Hanks em algum momento ele recebe um telefonema de um general dizendo que ele precisa resgatar o soldado Ryan. Aquele general, o filme nem mostra onde ele está. Eu chuto que ele deve estar a uns 10 mil quilômetros de distância do front, dando a ordem para o Tom Hanks, olha, você vai entrar, vai sair tiro para tudo quanto é lado, você vai ter que buscar o soldado Ryan. Esse é um filme. E esse é um modelo de gestão e de liderança. E nenhum juízo de valor. Tá tudo bem. Você tem um líder que vai pegar o telefone e vai ligar e falar, vambora! Num outro filme chamado Fomos Heróis, do Mel Gibson, eles precisam descer no Vietnã e ele reúne a tropa dele e ele, como coronel, ele fala o seguinte, a minha bota vai ser a primeira bota a pisar no campo de batalha e vai ser a última bota a sair do campo de batalha. E as duas cenas emblemáticas do filme é o helicóptero descendo, a bota dele toca, eles descem, eles tomam um pau lascado naquele momento daquela guerra, que eles estavam no meio de montanhas, eles sofrem baixas terríveis, mas a última bota que sai do campo, quando o helicóptero levanta, é a dele. Eu optei ser este líder. A minha bota vai ser a primeira a tocar e a última a sair. Então, para você estar aqui, você precisa efetivamente ter empatia, você precisa realmente conhecer a tua equipe, você precisa vibrar com a tua equipe. Nós temos momentos bons e momentos ruins juntos. E você precisa fazer da sua história uma história aqui, nesta guerra. Nessa guerra que a gente tem contra a doença, nessa guerra que a gente tem contra os vírus, nessa guerra que a gente tem contra a Covid.
né? A Abbott foi a empresa que lançou o teste de Covid. Ela que colocou à disposição do mundo o primeiro teste de Covid. Então, essa é uma guerra que a gente vive, a guerra contra a doença. Então, estamos nessa guerra e eu escolhi ser esse cara. Não, e atendendo a população e fazendo algo com um propósito gigantesco, no meio, inclusive, de guerras de narrativas políticas, onde você tem que desligar esse som e fazer o teu trabalho. Você tem que ter um foco absoluto para sair dessas questões que politizaram tudo, né? Vamos politizar a nossa conversa aqui, tudo hoje é politizado. Quem está passando no corredor, tudo polarizado, e você manter a cabeça sã para entregar o teu objetivo, que é o propósito da empresa, linkado àquelas competências, o que ela nasceu para servir, né? É. Um ultra foco para entregar isso. E num ambiente que você não pode ter o viés político, nem o viés religioso, nem o viés. E aí a gente vai para diversos pilares diferentes de viés que não podem realmente tirar o teu foco. A única premissa aqui é a gente servir. É a gente levar saúde, é a gente tratar, é a gente curar. Então, a gente vem nessa tocada. Críticas vão acontecer o tempo todo. Ninguém né? acerta tudo o tempo Ninguém inteiro. acerta tudo e ninguém agrada a todos. Então você vai ter a crítica, você vai ter o momento ruim, você vai ter o momento que as coisas não vão sair como você planejou, o que é, do ponto de vista de carreira, espetacular. Não é possível que a coisa não saiu como você queria e você achou isso espetacular. Sim, porque o que você carrega de experiência quando isso acontece é monstruoso. É monstruoso. Eu, em alguns momentos com a minha equipe, eu costumo fazer com eles algumas conversas que são sensacionais. Eu falo o seguinte: vocês querem fazer isso aqui? Eu tenho algumas experiências pregressas com isso aqui e acho que ela não vai funcionar. Mas se vocês quiserem tentar achando que vocês podem fazer de uma outra forma, vão lá e tentam. Eu particularmente acho que não vai funcionar. Mas façam. Façam, porque eu acho que é importante você fazer. Percorrer esse caminho. E em alguns momentos eles voltam pra mim e falam: pô, você meio que avisou. Eu falo pra eles o seguinte: se for muito arriscado, ou se for gerar uma exposição, um dano, vocês não vão fazer, porque aí eu não vou deixar, porque eu tô no meu papel, efetivamente, de fazer isso aqui com vocês. Não, aqui a gente não vai. Mas quando você tiver um projeto que ele não tem risco para nossa empresa, risco para o nosso paciente, ele é uma experiência nossa, que onde você pode testar esse modelo, porque se funcionar pode ser bastante interessante, vamos fazer. Vamos fazer, eu acho que faz sentido. Porque se der certo, é uma experiência sensacional. Mas se não der certo, também é uma experiência fantástica de aprendizado daquilo que não funciona. Então eu acho que esse é um balanço muito legal. Todo mundo almeja ser, pelo menos pensa que almeja, né? Ou acha que é bacana. Ser CEO, General Manager, ter essa lona, vamos dizer assim, né? Mas quando você chegou lá, que ninguém nasce preparado, né? A gente vai percorrendo o caminho e só vai entender depois. É realmente muito solitário, como muita gente coloca aqui pra gente? É bastante. É bastante. Você precisa estar sozinho em alguns momentos. Porque algumas decisões que você precisa refletir, elas precisam ser pensadas. E esse pensamento, às vezes, ele não está no modelo de vamos fazer um brainstorming, vamos discutir um problema juntos, Ligar um botão. vamos apertar um fazer botão. aqui. Ele não é essa decisão. A decisão de um líder, em alguns momentos, ela é uma decisão dura, ela é uma decisão difícil, ela é uma decisão que pode mexer com estruturas, com pessoas, com números, com vidas. E essas decisões, elas precisam ser pautadas, sim, por muito estudo, muita análise, pessoas contribuindo, mas existe um momento de reflexão que vai começar com o líder. E esses momentos são os momentos solitários, onde você reflete muito, onde você pensa muito, onde você com você mesmo discute, monta teses, desfaz teses. E esse é o momento que você precisa. É gostoso? Nem sempre. Mas ele precisa existir. Para a hora que você passar para o próximo nível de discussão, de abrir, de vamos tentar buscar um consenso, de vamos falar mais, aquilo de alguma forma já foi trabalhado por você. Você já sabe um pouco daquilo que você precisa fazer, conduzir esse grupo. Então, sim, é um momento difícil. Em alguns momentos é solitário. É solitário. E pode não ser legal.
para estar nesses momentos solitários, você precisa ter uma dinâmica e uma disciplina de agenda para se permitir esses momentos. Como é que você se organiza no teu dia a dia para isso? Eu tenho alguns momentos que eu busco isso. Eu moro no Morumbi, a empresa está na Paulista, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, todos os dias de carro. Momentos importantes para mim. Poxa, você não quer mudar para Paulista, 1 quadra e meia? Talvez por qualidade de vida seria interessante, mas para os momentos de reflexão, talvez não. Se você consegue fazer bem isso, e eu me preparei de alguma forma para fazer isso, são momentos bem importantes para mim, de reflexão. Em alguns momentos, eu tenho na minha agenda momentos de descompressão. Você vai ver na agenda um momento escrito bloqueado, e aquele momento é um momento de descompressão. O que você faz? Eu costumo sair do escritório, ir na rua, e eu vou tomar uma água, eu vou comer um pão de queijo. Dá uma volta a pé e ver o movimento que você... A luz do dia. Eu preciso disso, sabia? Para me manter equilibrado. A luz do dia. Eu saio um pouco. Eu saio do escritório em si, saio ali do ambiente e tal, e vou pra rua. E ali você tem um pouco de luz, você tem um pouco de gente passando, você tem um pouco de coisas acontecendo e tal. Eu saio um pouco. 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos. É a hora que você precisa sair um pouquinho para poder. Você se organiza para ter essas quebras? Estão na minha agenda. Além de ser uma arte, hoje em dia conseguir ficar sozinho, porque quando a gente tá sozinho, a gente tá com a televisão, com o celular, com o tablet, e nem tá sozinho, acha que tá, mas não tá. De que fontes você bebe? Você citou aqui 2 filmes que te deram, de certa forma, um guideline do que você quer ser como líder. Não tá certo, não tá errado, mas é o que você definiu como um perfil de líder que você quer ser. Você consome livro que fala de business, você é um cara que lê romances, você é um cara de livros, você é um cara de séries. Que sugestões você dá do ponto de vista de alguém que está numa cadeira importante de destaque no mercado e que também gosta de se alimentar o tempo todo de outras fontes? Eu particularmente gosto de me alimentar de tudo um pouco. Então, eu não escolhi uma linha. Você é eclético. Eu gosto de tudo. Então, a última foto da minha equipe do mês passado, sensacional, sou eu dentro de um avião, indo para um congresso nosso, e eu tava assistindo a Barbie, o filme da Barbie. Eles foram lá e tiraram uma foto, porque eu peguei no sono assistindo, eles tiraram uma foto e fizeram uma bagunça comigo e tudo mais. Sim. Mas o porquê? Porque eu acho que ele é importante, porque eu acho que se comentam do filme da Barbie, vamos assistir o filme da Barbie. Fiz a mesma coisa. Você fez? Você assistiu? Vi no cinema. Você viu no cinema? Eu fui assistir no avião, eu dormi e tem uma foto minha, né? Eles tiraram, a minha equipe é sensacional. Eles tiraram uma foto assistindo a Barbie. Então, o livro, eu adoro biografia. Te prende. Eu adoro biografia. Eu adoro biografia, porque ali você escuta alguém falando efetivamente, eu acertei, eu errei. Que é o que a gente está fazendo aqui. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Então você lê a biografia do Roger Federer, do Agassi, que eu adoro. A do Agassi para mim a do Agassi é espetacular. Dificilmente você vai ler biografia, pelo menos de alguém do esporte. A do Agassi é espetacular. Que seja melhor que a do André Agassi. Eu tô com a do LeBron James agora na cabeceira. Comecei, vamos lá, depois te conto. Mas a do Agassi é imbatível. É imbatível. Acerto, erro, dor, fisioterapia, não deu certo, briga com o patrocinador, é sensacional. Falhas, o pai dele amarrando raquete na mão dele pra ele ser jogador, ele odeia escolhas completamente equivocadas. Espetacular. Eu gosto muito desse tipo de leitura, né? Porque você vê alguém falando, olha, eu fui aqui, eu errei e tudo mais. Mas eu acho que, fundamentalmente, eu tenho feito um pouco de tudo. Eu tenho tentado beber de várias fontes, então... O filme da Barbie, terminei ontem uma série do Netflix chamada Corpus, uma ficção científica, vai pra frente, vai pra trás, 3 momentos acontecendo ao mesmo tempo, 1800 não sei o quê, 2000 não sei o quê, um negócio interessante de você ficar pensando e tal. Tentar olhar um pouco de tudo, sabe? Porque senão você fica, poxa, eu tô muito na linha do autoajuda, eu tô com 50... Tá bom, eu tô com 50 livros de autoajuda, e aí? E o filme da Barbie, você viu? Não vi. Pô, é legal, tem uma mensagem ali, então eu tenho feito um pouco disso, sabe, assim, me tornado um pouco eclético nesse sentido de, ora uma série, ora um filme, ora um livro, ora um jogo de futebol, ora um esporte, ora eu adoro muito esporte, sempre que eu posso eu
eu vou, eu gosto Aliás, de esse ano é assistir. prato cheio, tem Olimpíada, né? Tem Olimpíadas. Eu assisti, eu tive a oportunidade de assistir no mês passado Roma e Milan, no estádio do Roma, no Nossa, meio no da estádio torcida olímpico. no meio da torcida do Roma, pulando lá com os romanos que ganharam e foram maravilhoso. classificados. Eu tenho a sorte de amanhã estar em Boston e amanhã é o jogo Ih, do playoffs. Boston, playoff, o último Sim. jogo do Boston contra o Cleveland. Se o Boston ganhar, ele se classifica Sim, que é um dos para a favoritos, né? final da divisão. Você tem palpite? Ah, vai final? dar eu acho que o Boston vai longe. E contra quem na final? Eu não tenho acompanhado a outra divisão. Eu, particularmente, acho que o Boston esse ano ele leva. Tá Porque eles fortíssimo. estão muito Pela fortes. construção do time. Eles Eu acho que tão- vai ser Boston e Denver. Você acha que é Denver? É, de novo. E Você acho acha? que vai ser uma final espetacular. Porque aquele Jokic é um gênio. Pois é. Pois é. É um estereótipo, assim, diferente do jogador de basquete. Biotipo, inclusive. Não, assim, o cara é enorme, Sim. mas ele é branquelão, anda 2 por hora. É um gênio. Ele é. Gênio. Ele Do ponto de vista atlético, ele não. não pula uma folha de jornal. E é o cara que você olha e fala, bom, isso aí é a abelha, né? Que anatomicamente ela não é preparada para voar e quando você vai ver ela tá Isso aí. voando e polinizando, Cara né? Então, espetacular. É um gênio. mas eu acho que o time do Boston é muito time. É. É muito time, Muito, né? muito. E amanhã vou ter a oportunidade de estar lá, Boa. quer dizer, então assim, sempre que eu posso, eu vou. Por quê? Porque é legal, porque é interessante você sentir, porque é interessante você ver, porque você se espelha num profissional de alta performance que é um atleta. Esses caras são gênios, são fantásticos, convivem com dor a vida inteira. A gente tem as nossas dores corporativas. Eu também convivo com dor a vida inteira. É a física? Não sei. Quanto tempo eu passo longe de casa? Será que isso não é uma dor pra mim? Sim. Família, né? Quanto tempo eu passo longe da minha família? Será que isso não é uma dor pra mim? Então a gente tem que olhar pra isso e fazer esses paralelos e ir buscando, sabe? Então hoje eu tenho sido bastante eclético. Ô, meu querido, só posso te agradecer. Que delícia de papo. Toca aqui. Obrigado. Adorei te rever. Obrigado pelas contribuições. Que bom que a gente pode ter esse papo aí intimista, mas de tanto aprendizado. Obrigado você. Mesmo. Obrigado você. Sorte de quem nos vê. Procurem o Ayrton no LinkedIn, Ayrton Rodan, porque assim, é bárbaro ver o que ele faz como General Manager. Assim, um cara muito simples, participativo, você vê que engaja as pessoas, e eu acho que é um exemplo para muita gente que almeja liderança. Hoje ocupa cadeiras de liderança e quer pensar em como fazer diferente. Não estou puxando teu saco, não. É que realmente eu sou fã do teu trabalho e é absolutamente justificável o fato de você ter chegado nessa cadeira por tudo que você é e que você realizou, te Obrigado. conhecendo já desde lá de trás. Obrigado. Abraço a todos, que bom, espero que vocês tenham curtido mais um episódio aí da segunda temporada do Café com Sal, que fala sempre de carreira, liderança e empreendedorismo. Episódio especial falando aí do mercado de saúde, uma trajetória sui generis, vamos dizer assim, do ponto de vista positivo, que é do nosso amigo Ayrton Rodan, General Manager da Abbott no Brasil, Chile, países andinos, onde mais? Me fala. América Caribe, Central, América Caribe. Central. É um homem global. É isso aí. Muito chique o nosso convidado. Um abraço a todos e a gente se vê no próximo episódio. Tchau e até lá.